Rony Lelê trazendo informação e saiu uma bomba nessa noite, mais uma do senhor Duílio, porque parece que o Corinthians não tem mais os 50% de Yuri Alberto, a gente vai saber tudo no vídeo de agora. E o Corinthians que encontrou um caminho, uma estratégia para ganhar mais com os naming rights da Arena. Tudo da partida de Corinthians e Atlético Paranaense, as próximas rodadas do Brasileirão, vamos ver o vídeo agora, acompanha até o final que tem informação importante, fiel. Se inscreva, fortaleça com o like de sempre, eu sou o Luan, bora pro vídeo. Olha só, todo mundo sabe que o Corinthians precisa aumentar o número dos naming rights, né? O Corinthians tem hoje, recebendo aí por mês pouco mais de 20 milhões, né? São 18 milhões, mas com a correção um pouco mais de 20. Todo mundo sabe, né, que o Corinthians tem um contrato de 300 milhões fechados com a Hypera Pharma, e o Corinthians tem uma proposta na mesa para aumentar, né, o ganho com os naming rights da Arena, trocar, tem uma multa para pagar de 70 milhões aproximadamente. Tem muita coisa, né, envolvendo aí a questão dos naming rights. São 3 sondagens, uma proposta oficial, mas nenhuma que chegou no valor que o Corinthians deseja. O Corinthians quer ganhar 700 milhões em 10 anos, 70 milhões por ano. Só que tem um problema, e aí vem a informação exclusiva. Os juros que o Corinthians tem que pagar por ano no pagamento do estádio são absurdos, porque envolve taxa Selic, enfim. Numa conta ali, né, que eu fiz junto com uma fonte muito importante do Corinthians, ela me disse o seguinte: o Corinthians hoje deve 660 e poucos milhões na Arena. Você coloca 15% mais um, tal, aquela coisa toda, vai dar aí pouco mais vai dar 106, 105 milhões de reais em juros por ano, tá? Então, se o Corinthians fecha, olha que informação importante, hein? Se o Corinthians fecha os naming rights por 10 anos, 700 milhões, são 70 milhões. O Corinthians ainda ia ter uma diferença aí de mais de 30 milhões, não vale a pena. Então, o que o Corinthians está fazendo nas negociações? A primeira empresa que fez a proposta, o Corinthians pediu um indexador, tá? Que nada mais né? Que é um corretor da dívida, né? Ele corrige uma dívida no tempo. Isso é muito importante, tá? Quem mexe com finanças, né? Eu conversei com meus amigos da Baxter lá, enfim. Inclusive vou trazer na segunda-feira especialistas para explicar isso, né, mais detalhadamente para vocês. Mas para você ter uma ideia, você não pode perder para a inflação, né? Então o indexador, ele corrige, né, o contrato, né, por exemplo, o Corinthians vai fazer um contrato com os novos naming rights. Ele corrige, o indexador, ele corrige o contrato da mesma forma que é corrigida, da mesma forma que é corrigido o contrato atual do Corinthians e os juros do contrato atual do Corinthians. Assim o Corinthians não perde para os juros. Então, a empresa que decidir pagar, seja 50 milhões por ano ao Corinthians ou 70 milhões por ano ao Corinthians, o que o Corinthians tomar de juros no ano, no financiamento da Caixa, essa empresa, né, esse indexador, o Corinthians vai usar o indexador para que essa empresa, no contrato, também assine da mesma forma. Então, se os juros do Corinthians vão ser de tal valor, o indexador também no contrato vai ser da mesma forma, o mesmo juros. Então, o Corinthians está exigindo isso, e isso acaba, claro, né, gerando uma dificuldade um pouco maior para fechar, mas é a maneira que o Corinthians não pode abrir mão, porque senão o Corinthians vai ficar perdendo para a inflação e não faz sentido nenhum, tá? Então, agora é uma informação importantíssima. Então, exemplo, a empresa decidiu pagar 70 milhões por ano ao Corinthians, tá? Vai ter ali, né, um indexador que vai corrigir esse valor, né, conforme a inflação, e aí o Corinthians vai, né, ter aí um valor maior por ano e acaba não perdendo, senão vai ficar perdendo por juros, e isso é complicado, tá? Então é importantíssimo, tá? Importantíssimo, né? O Corinthians ficar atento com a inflação, e para não perder para a inflação, o Corinthians vai usar esse indexador nos negócios, já está usando e exigindo, tá? Nos negócios que vai fazer agora, né, com os novos interessados aí, nos naming rights da Neoquímica Arena. Informação importante, tá? Porque de 70 milhões, o Corinthians pode receber 90 por ano, por exemplo, 100 por ano, tá? Claro que isso vai ter que estar acordado com esse indexador para que o Corinthians não perca para a inflação. Lamentável, né? O caso Yuri Alberto, como assim foi o caso Pedro, como foi o caso Robert Renan, né? Como foi o caso Murilo, mais uma do Duílio, né? Cada dia
o Duílio e o Augusto Melo, eles disputam, né, para ver, né, quem descobre uma coisa pior do outro, né, diariamente. E no caso do Yuri Alberto, o Corinthians, que já tinha dado um monte de jogador, né, Robert Renan, Duqueiroz, Ivan, Gustavo Mantuan, enfim, vários jogadores que o Corinthians deu por 50% do Yuri Alberto. Se não bastasse isso, o Corinthians não vai ter esse 50% numa futura venda, porque o Corinthians, né, engatilhou lá, né, deixou alinhado isso em contrato, que o André Cury, o empresário do Yuri Alberto, vai ter 10%, né, do lucro do Corinthians. O que isso quer dizer? Se o Corinthians vender, por exemplo, o Yuri Alberto por 30 milhões de euros, o Corinthians fica com 15, por exemplo. Não fica com 15? Porque tem 50%. Só que não vai ficar com 50%, porque o André Cury vai ter 10% desses 15 milhões de euros, ou seja, 10% de 1,5 milhão. Se for 40 e o Corinthians ficar com 20, vai ter 2 milhões de euros em mãos, enfim, mais do que 10 milhões de reais, é incrível. E o Corinthians, a cada dia que passa, a gente descobre que o Corinthians vai ganhar menos com os seus jogadores vendidos e agora com os jogadores até comprados. E aí, Lelê? Manda aí, fala. Então, né, mano? Vamos lá. Deu pro gasto ontem. Começamos com um sustinho, porque tem que ter, né? Tem que ter aquele sustinho. Nunca pode ser tão fácil. Nunca pode ser um jogo tranquilinho, né? A gente viu ali, pouco antes da partida, que o Atlético Paranaense iria priorizar o Campeonato Brasileiro de Série B, né? Algo que a gente nem esperava, inclusive, porque o jogo deles é só na terça-feira contra a Chape. Mas o Odair e o Fábio Moreno aí, que tava no banco nessa partida, preferiram entrar com um time alternativo. Então, ele manteve só a zaga titular ali e colocou... Tá baixo? Beleza. E colocou um time alternativo, principalmente do meio pra frente, né? Então, a gente esperava que talvez o Corinthians dominasse mais o jogo ali no início, desse aquele gás, fosse um pouquinho mais tranquilo pro torcedor. Não foi isso que aconteceu no início, ainda sofremos ali, né, um gol que, na minha opinião, foi corretamente anulado por uma falta no Maicon. E a gente vai falar sobre isso aqui. Ó a cara do Tuti, ó. Não, tem que ser muito anticlubista. Pelo amor de Deus. Pra não ver uma falta nesse lance, tem que ser muito doido das ideias. Mas tudo bem, cada um tem a sua opinião aí. E aí, mano, sofremos até esse momento, né? Por mais que eu acho que até nesse momento que sai o gol, que foi anulado, o Atlético não estava se impondo na partida, né? O Corinthians controlou, sim, o jogo desde o início. O Atlético veio, parece que para cumprir tabela mesmo. Até esse gol mesmo, esse gol anulado aí, né, do Viveiros, foi uma jogada completamente individual do Viveiros ali, onde ele rouba a bola, ele mesmo leva, a zaga do Corinthians parou, mas porque falta, ficou pedindo falta. Foi muita falta, né? Foi. Mas teve um lance Acho que depois a gente vai falar. Aqui foi o único que debateu dizendo que não, aquilo não é falta. E o Tuti aí, ó, os dois antes, né? Os dois que brigam com a imagem. Não, mas o Tuti, ele quer copiar o Domênico. Ele é o Domênico do futuro. Mas eu vou ser justa. Eu vou ser justa, que era pra anular sim a falta, mas eu achei que também era pra ter sido expulso o Vitinho no pisão, tá? Só que não acho que mudaria muita coisa no jogo, já tava ali 2-0 no agregado, né? Porque tava 1-0 no placar e era um atacante que o Corinthians ia perder ali no jogo, praticamente ia se fechar e controlar a partida, mas achei que era um lance para expulsão, sim, assim como eu achei falta também, né, no Maicon aí para anulação do gol do Atlético Paranaense. E aí, mano? Ô Sombra, o Corinthians talvez ele tenha começado aí abaixo do esperado, justamente talvez pela vantagem que já construiu em Curitiba. Então aí acaba ficando meio que naquele negócio, já estamos classificados, os caras entraram com o time reserva, mas o Corinthians começou mal a partida assim, isso é fato. Com relação aos lances polêmicos, Sombra, vamos lá. Que talvez é o que vai gerar mais discussão. Porque o Corinthians é mais time que o Atlético Paranaense e tinha tudo para poder avançar e avançou. Para mim, o gol do Maicon ali, o gol do Atlético Paranaense, que sai a falta no Maicon, foi bem anulado. Para mim, falta no jogador do Corinthians, é clara a falta. E quem discorda e fala, não é falta, é trouxa que quer ser clubista, para querer fazer média com o torcedor. Mas a falta é clara, não existe disputa de bola, existe um empurrão nas costas do jogador do Corinthians. E para mim, esse tipo de lance não cabe discussão. Agora, com relação ao lance do Vitinho, é absurdo, Sombra, na boa. A gente tem uma equipe de VAR que não alerta nesse tipo de lance.
Por mais que o lance do gol anulado do Atlético Paranaense, o VAR tenha chamado, e pra mim aí foi uma decisão acertada pra auxiliar o árbitro, que no campo não marcou a falta, o que pra mim mostra a deficiência desse árbitro, porque ele é muito ruim. Cara, e isso aí mostra que ele é ruim de fato, ele não é maldoso. Porque o mesmo lance do Vitinho, que também ele poderia ter marcado já em campo, dando cartão vermelho pro jogador Corinthians, ele não marca a falta em si ali com a gravidade que deveria ter sido marcada. E ali, pra mim, o VAR foi bunda mole. Porque aquele lance do Vitinho é lance claramente pra expulsão. Perfeito. Não cabe nem ver. Sabe, o tipo de lance, é praticamente um lance factual. É o VAR comunicar o árbitro e falar, você tá maluco, você não deu isso daí, mas vai na minha porque esse lance aí é vermelho. Agora o lance do pênalti, Lelê, é uma decisão ali polêmica. Eu particularmente acho que a bola tá fora da área, mas aí é questão de critério. Não existe uma imagem conclusiva que mostra que tá dentro ou que tá fora. Se tá pegando na linha é pênalti, se não tá pegando na linha não é pênalti. Mas pra mim aquele lance é fora da área. Mas entendo também, é um lance difícil e tem que prevalecer o que o árbitro marcou dentro de campo. A gente tá mostrando a imagem do Vitinho aqui, o pisão que ele dá na perna do jogador do Atlético. Pra mim é lance claro, isso aí não cabe nem dúvida. Acho que não adianta nem fazer essa enquete, porque é unanimidade que o jogador deveria ser expulso. Agora o lance do pênalti aí, que o Hugo Souza pegou mais um, inclusive, passou até o Dida, já nesse quesito. De verdade, Lele, eu sei que tem polêmica, eu particularmente repito, na minha opinião, eu acho que tá fora. Mas quando não existe uma imagem conclusiva, o árbitro tem que assinalar o que ele viu primeiro. Tem que valer a decisão de campo e foi o que ele fez, deu o pênalti. Agora, com relação a polêmicas aí, tem um lance lá que o jogador do Corinthians, lá o Tchoca, ele acaba disputando uma bola com o Viveiros, as pessoas querendo, olha, tem trouxa que pega essa foto congelada e fala, tá vendo, é pênalti. Gente, é ridículo, é uma disputa de bola. Então eu acho que o lance mais polêmico, Sombra, nessa partida, é a não expulsão do Vitinho. O que teoricamente não ia ajudar tanto o Atlético Paranaense. Era um lance no começo do segundo tempo. E, cara, o Atlético não mostrou lá grande qualidade, não. O Atlético fez aí o que veio pra fazer, perder de pouco. Mano, oi? Rapidinho, e serve pra você também, Letícia. Eu queria que vocês falassem aí dos 2 tons de verde no gramado do Galinhão aí. Gostaria que vocês dissertassem Galinhão é a sobre casa da tua tia. É que você, eu acho que não tá acostumado a abrigar torneios internacionais. Aquilo ali foi por causa da NFL, tá? Coisa que teu time nem tua cidade tá acostumado a abrigar. E é só tinta, né? Não prejudica nada no jogo. Enfim, agora é só sair mesmo essa pintura aí. Mas é possível mesmo que a NFL seja em Cubatão? Não. Você é louco? Tá maluco? Olha lá a sombra. Olha lá a sombra, a imagem. A imagem lá que mostra lá o suposto pênalti aí, que a bola pega na mão do Mateuzinho. É esse lance aí. Eu acho que essa imagem... É fora, é fora. Nenhuma imagem é conclusiva, Sombra, mas essa é a melhor imagem, talvez, pra poder tentar decifrar. Mas é difícil, né, cara? Não dá pra condenar o árbitro também por ter marcado o pênalti. Não, então, assim, teve esses 3 lances que talvez dê pra se considerar polêmica, porque tem gente que acha que é e não é, apesar da falta ser muito clara, a expulsão, pra mim, também ser muito clara, e o pênalti, que acho que é a mais inconclusiva aí, mas eu acho que assim, por que eu falei que talvez a expulsão, né, do Vitinho não fosse mudar muito no jogo? Porque além de perder um atacante, que é fácil de você repor e controlar o jogo quando já tava 2-0 no agregado, né, mano? Já tinha a vitória por 1-0 lá na Arena da Baixada e tava vencendo por 1-0 naquele momento da partida aqui. Gente, o Atlético Paranaense não queria passar. Eles não vieram jogar pra passar. Isso era claro, assim, a todo momento do jogo. Tanto é que eu acho que isso até meio que infestou o Corinthians também. Porque o Corinthians, percebendo que o Atlético também não estava querendo nada com nada, também ficou ali cadenciando o jogo, sabe? Não se preocupou em se desgastar, em colocar intensidade no jogo. Foi ali realmente jogando pro gasto, para fazer os 90 minutos, né? Colocar o Pix de 10 milhões aí, 9 milhões e pouco da CBF no bolso e pensar na próxima fase agora, Cruzeiro ou Atlético Mineiro.